queria esclarecer um ponto. Você tocou num ponto, num aspecto interessante, que é essa irrigação nessas regiões onde a gente tem uma luminosidade um pouco menor, uma temperatura um pouco menor. E você citou aí o exemplo de algumas forrageiras do gênero Cynodon, né? Exato. Como é o Tifton. Quando a gente pensa num Brasil central, por exemplo, você tem muita braquiária, muitos pânicos, né? Como é que ficaria um projeto de irrigação, por exemplo, nesses meses de repente, menor luminosidade com esse tipo de forrageira? Quer dizer, o produtor ele precisa ter cuidado para escolher. Existem algumas forrageiras que não caberiam, por exemplo, se você tiver um pouco de inverno, menos luz, aí essas forrageiras elas não cresceriam, uma braquiária, um pânico? Vou te dar um exemplo, por exemplo, da cidade de Goiânia. Nós estamos falando de Brasil Central, Sim. O paralelo 16 corta Goiânia. Do paralelo 16 em direção ao Equador, ou seja, ao norte do país, a região norte, nordeste, norte, centro-oeste, você não tem problema de temperatura limitando o crescimento de planta, forrageira. Sim. Tá? A quantidade de dias que você tem de frio não é limitante para crescimento de pânico, por exemplo. Perfeito. Mas isso não quer dizer que nessas regiões, com essas características, não possa ser introduzido o Cynodon. Pode. Temos projetos assim. Por exemplo, nós temos um projeto muito interessante, também no Mato Grosso do Sul, com malha totalmente automatizada, utilizando o dejeto de suíno, irrigando Tifton para produção de feno e gado de corte. O dia que vocês quiserem visitar essa fazenda é modelo. Nós é que fizemos esse projeto lá, na região de Itapurá, no Mato Grosso. Então, lá você tem uma área de mombaça e uma área de Tifton. Vai muito bem os dois. Parte do Tifton é utilizado para pastejo de gado Nelore e parte é utilizado para produção de feno. E mesmo a parte que é utilizada para produção de feno, quando você chega de final de novembro até início de março, você não consegue produzir feno. Quer dizer, a diminuição de produção de feno é brutal. Por quê? Chove demais. Então é preferível você jogar o gado nesses piquetes, nessas áreas, para aproveitar o pasto como pastejo. E quando parar esse ciclo tão violento de chuva, que concentra a chuva lá, a gente entra produzindo feno de novo nessas áreas.